Bem, estamos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios e hoje, a última vez nós estudamos os versículos 20 e 21 e hoje vamos começar no versículo 22. Vamos falar a respeito das repreensões da sabedoria e a repreensão, ela é em certo sentido para todos nós, porque todos nós nascemos desta forma e todos nós estávamos propensos a essas coisas que a sabedoria vai nos falar. Agora, vamos em frente e ler o texto inteiro. E você pode dizer, Brother Paul, é meio longo. Sim, mas é uma das coisas, jovens, que eu quero que vocês de fato entendam. Vocês precisam desenvolver a capacidade de leitura do texto, e pensar sobre isso, mas também precisam ouvir. Na nossa igreja temos pelo menos uma leitura das Escrituras todos os domingos, que é pelo menos um capítulo, às vezes 2 capítulos, a fim de nos treinar não apenas para ler as Escrituras, mas também para ouvirmos, quando as Escrituras estiverem sendo lidas. Então, vamos ver o capítulo 1 de Provérbios, versículo 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, e em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ok, bem, vamos ao Senhor em oração. E quando eu estou orando, você deveria estar orando depois de ler as Escrituras. Não é apenas algo que fazemos assim por fazer. Bem, é o que todo mundo faz. Tem que ser real. Eu acredito que se o Senhor não nos ajudar aqui, eu não vou poder dizer nada que vai valer a pena. E você não será capaz de entender. Então, quando o pastor estiver orando, depois que ele lê as Escrituras, ore também, porque você precisa desesperadamente de Deus. Como eu faço para avançar em seu nome, ok? Vamos saber que vamos ao Senhor em oração. Pai, então eu oro ao Senhor pedindo sua ajuda para que os pais, as mães, os pais, os filhos, os jovens e todos entre o Senhor, que eles possam crescer em conformidade com a imagem de Cristo e crescer em sabedoria, que faz parte dessa conformidade. Ó Senhor, eu oro para que o Senhor dê uma grandidade para eles, uma grande graça, que ela se manifeste na vida deles, e um grande conhecimento das Escrituras, sem orgulho, que isso também seja manifestado. Senhor, por favor, ajude esses jovens que estão ouvindo. Senhor, que eles possam se entregar para o seu Filho e se entregar para a eternidade e viver como aqueles que de fato acreditam que Jesus morreu e ressuscitou e que a sua encarnação, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão foram os maiores eventos em toda a história da humanidade, mesmo em toda a história da eternidade. Senhor, por favor, dê a eles o presente de amor por seu Filho, a estima por seu Filho, em Jesus, no nome de Jesus, amém. Agora, no versículo 22, temos algumas palavras bastante difíceis sobre sabedoria, mas precisamos, confie em mim,
Ninguém gosta de ser dito, de ouvir que está errado, ou propenso à tolice. Precisamos ter cuidado. Ninguém gosta de ser avisado. Ninguém gosta de ser exposto. Mas isso é absolutamente necessário. Precisamos perceber que as coisas que ela vai dizer aqui estão em todos nós. E nós temos que ter muito cuidado para não ceder a essas coisas, para não tomarmos esses atos ou padrões na nossa vida. E eu quero que você saiba disso. Isso não é apenas para você, como você sabe, que tem 10 anos de idade, por exemplo, ou um estudante universitário. É para mim também, é para os seus pais, é para todos nós. Porque todos nós podemos estar propensos a essas coisas. Então, se você olhar no versículo 22, ela diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Agora, ela vai falar aqui, ela fala sobre os ingênuos, zombadores, as pessoas que zombam, os tolos que odeiam o conhecimento, a sabedoria. Eu tenho certeza que você ouviu um pregador falar sobre o que nós chamamos de carne. Bem, em crentes genuínos, há quem teve os seus corações mudados pelo Espírito Santo e que creem em Jesus Cristo. Existe ainda algo que é muito difícil de definir, mas que permanece em nós, de nossas células antigas. Há esse aspecto não resgatado de nós que luta contra a palavra de Deus, que luta contra a obra do Espírito em nós e se manifesta muitas vezes nas próprias coisas que estão sendo expostas aqui. Então este não é apenas um incrédulo que é dado a essas coisas, mas também é uma batalha dentro de nós. Então vamos olhar antes de mais nada. Ela diz aqui no versículo 22, até quando, honestos, amareis a necessidade? Agora, ela está falando com a pessoa ingênua, aqueles que de outro jeito, podemos colocar aqui, são simples, ou um simplório. Agora, existe uma maneira pela qual a palavra simples é aplicada a uma pessoa, que pode ser uma coisa muito boa. Eles não são complexos, não estão sempre mudando, mas são sempre a mesma pessoa. Eles têm uma consistência com a sua natureza e a sua atitude, a sua disposição, suas ações. Então, quando dizemos que uma pessoa é simples, o caminho dela é simples, enfim, ela não é complexa, é uma coisa muito boa. Mas aqui, eu escrevi que é uma definição que está falando de um simplório, uma pessoa ingênua, uma pessoa simplória, é uma pessoa não instruída, que não tem a preparação moral para entender a complexidade semeada, a complexidade de uma questão a ser tomada. Também essa pessoa é facilmente enganada ou facilmente influenciada. Agora, eu quero voltar a uma grande definição, então vamos voltar por um momento e olhar nela, uma pessoa não instruída, que você não nasceu com sabedoria, você não nasceu apenas sendo inteligente. Agora você nasceu, talvez pensando que você era inteligente, mas você não é sábio. Posso te garantir que a Bíblia diz que a sabedoria nós adquirimos. Não é algo que nós nascemos com ela, é algo que nós adquirimos. Então, se você não se instruir na sabedoria, se você não for instruído em sabedoria, adivinhe o que você é um simplório. Você é um ingênuo. Você simplesmente você não estudou as Escrituras, você é um simplório. Agora, é uma pessoa não instruída, que não tem preparação moral para entender as complexidades das questões. Agora, moral, uma preparação aqui. Você sabe, se você está indo para uma briga, uma luta profissional, você vai ser um boxeador ou algo do tipo. Você vai correr uma maratona, você precisa de preparação. Você não vai se sentar em um sofá e nunca vai correr, ou mesmo não vai caminhar muito, você vai correr uma maratona. Isso é 24, 25 milhas, algo assim, você não faz isso. Bem, você pode fazer isso, mas você vai falhar, e você vai falhar terrivelmente. Bem, é da mesma forma. Não pense que você vai sair na vida aí e começar a tomar boas decisões, que você não vai fazer isso sem uma preparação moral. E você quer vir aqui?
Eu desafio você a vir aqui na minha casa, eu vou colocar, digamos, 400, vou colocar 8 pratos na barra que pesa 405 libras e pedir para que você faça o levantamento terra. Se você não treinou no levantamento terra, você não vai entender isso, não vai conseguir. Você vai precisar gastar provavelmente, menos que você seja muito talentoso, um tempo para isso, para chegar a esse peso. Você não vai conseguir. Você precisa de preparação. Bem jovem, em sua casa, você precisa ser sábio. Mas um dia você vai sair da casa e verá que tudo é uma vaidade lá fora. É cheio de vaidade, cheio de coisas estranhas, cheio de pecado, está cheio de até muita maldade radical. E as coisas serão apresentadas a você, e se você não tiver uma preparação moral para lidar bem com isso, você simplesmente não vai lidar com isso. Você entende? Aqui está algo que você não pode tirar suas convicções no calor da batalha, porque você vai cair. Você tem que ter suas convicções do que é certo e errado. Você tem que ser aquelas pessoas decididas muito antes de você entrar em qualquer batalha moral, de modo a não ser instruído. A pessoa que não tem preparação moral para entender. Olha a complexidade de uma questão. Agora, algumas coisas são simples. Não minta, não faça isso, não faça aquilo. Você sabe que não há complexidade real. Mas então há outras decisões que precisam ser tomadas. Eu devo deixar este trabalho para pegar outro porque paga melhor? Obviamente, porque paga melhor, mas talvez isso me afaste do povo de Deus. Talvez isso me tire a minha capacidade de criar os meus filhos. Sim, eu terei mais dinheiro, mas eu vou ter menos tempo. Você entende? Existem complexidades para você lidar com elas. E é para isso que serve o livro de Provérbios. Então, pessoa não instruída que não tem a preparação moral para entender a complexidade de uma questão e tomar uma decisão adequada. Você sabe que as decisões são difíceis quando você pode segurá-las, mas também as decisões podem literalmente mudar durante todo o curso da sua vida. Uma simples decisão pode mudar todo o curso da sua vida. Também uma decisão simples que é ruim pode apagar 100 boas decisões que você tomou anteriormente. Você entende? De novo, você não deve ficar paralisado de medo de viver a vida, mas você deve perceber que você está andando em um campo cheio de minas terrestres. Agora, se você tiver sabedoria, poderá navegar. Mas precisa de sabedoria. E uma pessoa que não é instruída também é facilmente enganada e influenciada. Sim. Eu não sei quem foi, mas eu acho que foi Barnum e Baylor, mas essa pessoa disse, há um tolo que nasce a cada minuto e 2 que nascem para receber o dinheiro dele. Eu não sei se entendi direito, mas a ideia, eu acho que você entende, que as pessoas são astutas e o diabo, ele é astuto. Muito astuto. E agora eu quero que você saiba que existem muitas pessoas boas por aí, mas também há muitas pessoas que não se importam nem um pouco com a sua alma, com a sua vida. Eles só querem usar você, enganar você, influenciar você. E você precisa de sabedoria para poder olhar por intermédio daquela fachada, a máscara que eles usam, por intermédio dessa coisa que eles são promissores e perceber que não é uma vida, que é morte. E, jovem, deixe-me compartilhar com você algo. Sempre que você tiver que comprometer suas convicções e fazer algo diferente da palavra de Deus, a porta que você está passando é uma porta que te leva até a morte. Agora você diz, Brother Paul, isso começou algumas lições lá atrás. Esse estudo é muito singular sobre sabedoria. O que eu estou tentando fazer com que você veja que a sabedoria é algo que nós gostamos. Nós gostamos de ser sábios. É uma situação de vida ou morte. E por isso, tenha muito, muito cuidado. Diz ele que são simplórios, são ingênuos. Mas então ela vai, veja o que diz. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Basicamente, ei, pessoal, ingênuo, por quanto tempo vocês vão continuar adorando
a ser ingênuos. Por quê? Por quanto tempo? Você diz, bem, por que alguém iria querer ser desinstruído e ingênuo, simplista, simplório? É facilmente enganado e, bem, saber como fazer, tomar decisões. Por que alguém amaria ser assim? Bem, deixe-me compartilhar com você. Eu escrevi aqui, eles adoram ser simplórios e desinstruídos nas coisas de Deus, nas virtudes de Deus, porque ele lhes permite ele abre a porta para que todas as suas concupiscências sejam cumpridas, todos os seus desejos errados, todos os seus pecados. É como, eu não sabia que você sabia que o limite de velocidade era 55 por hora, então, portanto, eu fui a 75. Eu não sabia que estava errado. Então, veja, você entende? Você diz, não me diga o que é certo, não me diga o que é errado, porque vai me fazer ter que recuar daqueles desejos errados meus, e eu não vou ser tão livre para poder fazer todas essas coisas pecaminosas que eu quero fazer. E eu vou ser ignorante para que eu possa continuar no meu estilo de vida pecaminoso, que é basicamente o que está acontecendo. E, de novo, deixe-me ler isso. Eles adoram ser simplórios e desinstruídos. Eles não querem ser ensinados a respeito do que é certo e errado, porque permite que isso continue dentro de você. Você sabe, com consciência, isso não é a sua consciência não é afligida, não fica cheia de culpa. Eu não sabia que eles também pensam que, de alguma forma, a falta de conhecimento é uma desculpa, mas nem sequer está no nosso mundo. Você é ignorante quanto à lei, não é desculpa. Ignorância da vontade de Deus, não há desculpa, isso não é desculpa. Porque mesmo quando você é ignorante, a Bíblia diz que Deus escreveu a sua lei no seu coração. E você sabe o que está errado, e você pode ler nas Escrituras. Isso vem com uma força ainda maior contra o seu pecado. Quero falar por apenas um momento. Há muitos anos atrás, séculos atrás, alguém em algum lugar veio com uma lista de 7 pecados capitais. Agora, isso de fato não é um bom título, porque todo pecado é mortal. Mas é útil. Isso nos mostra isso meio que nos ajuda a ver as principais categorias de pecado. E muitas vezes, jovens, não queremos ser instruídos pela palavra de Deus porque nós queremos fazer essas coisas. Ou pelo menos somos dados a essas coisas, e quando isso é apontado, nos faz nos sentir mal. Vamos apenas olhar orgulho, vaidade. Olhe para mim. É tudo sobre mim. Eu quero que todos me honrem, que eles estejam com os olhos em mim, para me admirar. Alguém disse, se eu não me engano, foi o Dr. Piper, que quando estamos dizendo, olhe para mim, você sabe o que somos na verdade? Dizemos, não olhe para Deus, olhe para mim, eu quero que tudo seja sobre mim. E algumas pessoas dizem que é o começo, isso é como a fonte do pecado, de todos os outros pecados. Para que você se orgulhe. Outro, inveja. Quando vemos alguém, olhamos para alguém mais feliz do que nós, vemos alguém ter algo que nós não temos, alguém que se tornou algo que não nos tornamos, ficamos zangados, sentimos inveja do outro. Pecados capitais, gula, comer demais. Mas a palavra gula para nós só precisa... Não é só comida, mas basicamente é autoindulgência. Você não está tendo disciplina em relação aos desejos físicos. Por isso, não é só você conhecer muito daquilo que você faz, come, todos os tipos de coisas ruins. E você pode não estar apenas comendo, pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com todo tipo de coisas. Mas é a autoindulgência que está cedendo a todos os desejos que surgem, aparecem em você. Agora, muitos desejos são bons, mas muitos desejos são ruins. E como podemos determinar a diferença entre ceder aos maus desejos e ceder aos bons desejos? Apenas se formos instruídos. Você entende? Instruído. Eu conheci pessoas que elas apenas entregaram-se às coisas horríveis porque não foram instruídas. Mas eu conheço pessoas também que se negavam às coisas boas, porque foram desinstruídos. Então, você entende? É como muitos homens disseram que a vida cristã é como andar na ponta de uma lâmina de barbear.
O caminho é estreito e você pode cair em ambos os lados. Mas se você for instruído, ficando bem no meio desse caminho. Agora também, ganância, cobiça, sempre querendo. E eu compartilhei com você em alguns estudos que eu concordo que quanto mais você alimenta, mais faminto você fica. Você não pode alimentá-lo o suficiente, você nunca pode alimentá-lo o suficiente, então você tem que fazer ele morrer de fome. Vou ter que morrer de fome, porque se você continuar a alimentar ele, ele vai ficar maior e maior e maior. É um desejo de coisa, e em seguida, quando você possui essa coisa, você quer algo maior do que essa coisa, ou outra coisa. Porque, em última análise, você precisa entender algo que nada pode realmente satisfazer, exceto Deus. E tantas pessoas, porque rejeitaram Deus, estão aqui apenas consumindo e consumindo todas essas coisas que apenas as fazem querer mais, mas nunca os satisfaz. Então, a luxúria, como posso melhor descrever isso? É olhar para uma pessoa e cobiçar de várias maneiras. Jovem, é muito parecido com assassinato. Você diz, bem, como é assassinato que você está procurando em uma pessoa e você é como se você não os vê, mas como uma pessoa que você matou a sua personalidade. E agora eles são uma coisa apenas para ser usada por você. É isso. Isso está errado, tão errado, é tão humilhante para outra pessoa que nós precisamos amar as pessoas e precisamos respeitar as pessoas. E isso é o oposto da luxúria. Agora, vamos em preguiça. Preguiça. E eu não estou falando sobre o animal de 2 dedos, ou o que quer que seja, da preguiça lá da América do Sul. Preguiça. Jovem, talvez você precise... Ouça isso agora lá no seu quarto. Pare o vídeo por um segundo e vá para o seu quarto para você ouvir isso. Me diga o quão preguiçoso você é. Quais são suas tarefas? Escreva uma lista agora com o que você contribui na casa. Você lava a louça depois do jantar, você limpa, você aspira, você limpa o quintal, você lava a sua própria roupa. Porque, eu nunca ouvi falar disso, então, bem, eu preciso falar com os seus pais. Preguiça. Deixe-me sair disso por apenas um segundo, neste que... Veja... Se você tem 6 ou 7 anos de idade, ou se já está caminhando por aí para chegar aos 8, sua mãe não deve limpar o seu quarto. Sua mãe não deve atender você. Mamãe e papai, me escutem. Se você quer dar ao seu filho uma visão correta de si mesmo, se você quer que eles pensem bem de si, eles não aprendem a pensar bem de si mesmos, porque você apenas fica lá e diz a eles que são dignos de pensar bem de si mesmo. Você lhe dá as coisas para fazer. Você dá a eles emprego de acordo com a idade. E permite que eles comecem a cuidar de si mesmos. Abrir caminho para eles. Às vezes me pedem para ver esses meninos de 16 anos, que eles não podem limpar o quarto. Isso é patético. E em seguida, os pais... Por que você não está ajudando, você fazendo tudo isso por eles? Preguiça. Aqui é só me ouvir. Ouça-me. Lembra da parábola dos talentos? Você sabe que é espiritual, mas é uma aplicação geral. Essa aplicação vai muito além de você saber que Deus nos deu todos os talentos. E como nós vemos eles, como vamos desenvolvê-los, vamos ser preguiçosos? É isso? E só seguir em frente com preguiça? Veja que todos nós estamos sempre melhorando a preparação, sempre, para que possamos fazer mais e mais e mais. E isso traz uma grande alegria. Conquistas, ler livros. Você nunca leu para desenvolver suas habilidades em certas áreas? Você não conhecia para compreender grandes verdades das Escrituras, disciplina e falta de indolência, trabalho diligente para melhorar o nosso caráter. Tudo isso exige esforço, e quanto mais você se dedica à preguiça, mais preguiçoso você vai se tornar. E quanto mais você se dedicar ao trabalho, mais você vai gostar de trabalhar. O meu pai, a única coisa que eu acredito que eu mais apreciava sobre o que ele fez por mim foi que ele fez eu trabalhar o tempo todo. O tempo todo.
o tempo todo. Eu não gostava muito, mas agora isso tem um impacto forte na minha vida. Ao longo de todos esses anos, ele morreu quando eu tinha 17 anos, mas agora eu tenho 58 anos e é um impacto, impactou todos esses anos. Eu nunca fui tão inteligente, mas eu posso trabalhar. E então, jovem, preguiça é um pecado muito, muito mortal. E finalmente, a raiva. A raiva é basicamente, você não pode conseguir o seu próprio caminho. Você não conseguiu outra maneira de dizer que não atendeu às suas expectativas, o que você esperava, algo que você não entendeu. Você fica bravo com as pessoas, que não tratam você como você pensou que deveria ser tratado, ou que você deveria ter conseguido algo. Isso é idolatria, é auto-idolatria. Agora, há uma raiva justa quando você enxerga injustiça sendo feita, especialmente em relação a outras pessoas fracas. Falaremos sobre isso nas próximas conversas de Provérbios. Mas a maior parte da nossa raiva vem do fato de não termos nossos caprichos atendidos. Com certeza, não fomos muito longe quanto eu queria, mas esse é o meu objetivo. Não é terminar essas lições em alguns minutos e depois dizer, eu fiz um estudo em Provérbios. O meu objetivo é fazer isso aqui mesmo. É a mesma razão que eu fiz com os meus próprios filhos. É porque eu quero ver você crescer e para a glória de Deus, ok? Então estaremos de volta aqui na nossa próxima lição. Deus te abençoe.